Olá, eu me chamo Suelen e eu vim apresentar o meu PBIC de 2021-22, que é sobre a assinatura isotópica por meio do delta carbono 13, do fluxo subterrâneo através da barragem do Lago Paranoá, que é o meu e-mail para contato. Sobre barragens, a gente sabe que a gente tem uma crescente preocupação com o cuidado das barragens devido a recentes acidentes que a gente teve no Brasil, para evitar futuros, né? Porque nem sempre as inspeções de rotina de uma barragem conseguem evitar todas, é, os possíveis acidentes. Então, o foco do estudo é a barragem do Lago Paranoá, e que é uma barragem assim, muito próxima do centro de Brasília, a gente sabe muito bem, eu moro perto. E, e geralmente são usados os estudos geofísicos e físico-químicos para estudar barragens, e mais raramente tem estudos isotópicos, mas geralmente de delta oxigênio e delta hidrogênio e deutério. E a gente queria tentar juntar tudo isso, né, nos parâmetros físico-químicos, com o delta carbono para ver se a gente conseguia uns resultados mais interessantes, porque o delta carbono é muito usado assim na perícia para ver características de onde veio a água. A gente queria caracterizar esse fluxo. Então a gente tentou fazer em dois. A gente fez um campo 2 dias, primeiro no Lago Paranoá, que esses são os nossos pontos de coleta, né? Que no onde está a barragem, e a gente pegou para um background da água superficial, a gente fez um campo por meio de barco, pegando umas amostras do lago perto da barragem. Depois a gente foi ali na região da barragem e pegou amostras ali dos drenos e também do piezômetro da barragem, que seria a água ali do aquífero. Então a gente queria caracterizar a correlação entre se a água tem mais características do aquífero ou do lago, né, como é o esperado. E a gente. E aqui tem aqui na análise só do lago, mas aqui teremos uma média dele. Opa. E então a gente vê que alguns drenos apresentam mais influência do lago, como se espera, mas alguns não. Alguns apresentaram valores mais baixos de TDS, afinidade, que seriam mais relacionados com, com o aquífero, ou seja, teve uma influência da água do aquífero aí nesses drenos, o que não deveria ser esperado. E outra coisa, né? Esses drenos, assim, perdeu-se a localização deles exata, assim, como ele tá ali dentro. Então, assim, o outro objetivo é a gente conseguir reabilitar isso, assim, conseguir descobrir de volta com mais os dados de onde realmente está vindo essa água. E aqui, para exemplificar melhor, então a gente tem que o gráfico de concentração das principais variáveis analisadas para cada ponto foi feito a partir de uma média dos resultados da coluna 1 e 2 para simplificar a comparação da coluna com um ponto só, e ela evidencia altas concentrações de HCl3, pH, condutividade elétrica, TDS, cloro, cálcio, sódio, total de carbonos dissolvidos, cromo, enfim. Então a gente aqui tem a visualização da relação, né? Como eu disse, a água do lago ela tem valores maiores de TDS, pH, e a água dos drenos que são compatíveis com essa relação vão ter valores maiores, mas assim, aqueles pontos que têm mais influência da água subterrânea vão ter valores menores. Então a gente tem uma forte influência, na verdade, desses pontos. E essas características são repetidas nos isótopos. Mas o problema é que a gente não conseguiu ir muito além dos isótopos porque a gente precisa de uma amostragem maior e mais temporal. Então a pesquisa ela vai continuar depois desse trabalho. E eu fiz uma conclusão que a gente tem, mas a princípio a gente quer ter mais conclusões isotópicas, mas para isso a gente precisa de um pouco mais de tempo e um pouco mais de análise e mais amostras. Enfim, então eu também fiz uma PCA para a gente ver ele como as variáveis se comportam. E a gente não posso concluir nada sobre isso, mas eu posso apontar o que eu vejo, que foi que sódio e cloro, né, eles têm, obviamente,
um comportamento parecido, e o Dick e o Doc, eles são opostos, né? Eu achei curioso, mas assim, não podemos concluir nada a respeito devido à baixa amostragem no momento. Então, por fim, a gente pode concluir que as análises físico-químicas fornecem uma prática, barata e interessante análise de assimilação ou não de água do aquífero e da barragem. Os drenos 1 e 5 mostram a influência de água do aquífero faturado e os isótopos também apontaram as misturas do aquífero com a superfície. Contudo, ainda aguardamos mais dados isotópicos para a continuidade da pesquisa. Então é isso. Muito obrigada e estou aí para quaisquer dúvidas.